Alô a todos que acompanham essa nossa quarta aula e o nosso 10º módulo, que hoje nós vamos abordar sobre o DEA ou DAE para adultos e crianças a partir de 8 anos de idade. Se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever, dar um like e compartilhar nosso vídeo na rede social. A pergunta que a gente pode fazer: qual o objetivo da aprendizagem de operar o DEA? O primeiro objetivo é demonstrar a coordenação entre a RCP e o DEA para vai minimizar principalmente a interrupção nas compressões torácicas. Muita atenção, essa coordenação entre a RCP, que é realizado a compressão e ventilação, e a chegada do DEA tem que ter sincronizada. Assim vai minimizar a interrupção nas compressões torácicas e minimizar também o tempo entre a última compressão e a administração do choque, que é muito importante estar sincronizado, a última compressão e a aplicação do choque, porque no momento que o DEA chega, o primeiro socorrista está realizando as compressões torácicas, então tem que estar sincronizada essa chegada do DEA para não interromper de uma maneira errada as compressões torácicas. Assim, então, a gente vai minimizar assim as interrupções entre a compressão torácica e também o choque do paciente. Além disso, vai minimizar também o tempo entre a administração do choque e reinício das compressões torácicas, nesse caso. Então, esses são os principais objetivos de aprendizagem de operar o DEA ou DAE, que é o desfibrilador externo automático. Muita atenção! Assim que o DEA chegar ou DAE chegar, chamado de desfibrilador externo automático, ligue o DEA e aplique as partes em 30 segundos. Então não se esqueça, ao chegar o DEA, primeira coisa que você vai fazer, vai ligar o DEA e no segundo momento que vai fazer, aplicar as partes no tórax desse paciente em 30 segundos. Consequentemente, você vai posicionar também esse DEA ao lado da vítima, próximo ao socorrista que irá operar esse DEA, para facilitar assim o acesso e o controle do DEA e facilitar também a colocação da pá. Uma vez que você posiciona esse DEA ao lado do socorrista que vai utilizar esse DEA, você vai facilitar todo esse processo, como no caso o posicionamento da pá, ligar o DEA. Tudo isso vai facilitar para quem vai operar o DEA, se você posiciona o DEA no local correto. Por exemplo, se for o primeiro socorrista que vai operar o DEA, quando chegar o DEA, você vai posicionar ao lado dele, que automaticamente ele vai ligar o DEA, ele vai pegar as partes e aplicar no tórax desse paciente, aonde o DEA vai realizar a análise do ritmo, se é chocável ou não chocável, desfibrilável ou não, e permite assim que um segundo socorrista também execute a RCP ao lado oposto da vítima. Então tem que haver uma boa sincronia nesse caso. Então, em seguida, o que é importante estar trazendo para vocês também é sobre as etapas de operação do DEA ou DAE, que nós chamamos de desfibrilador externo automático. Na primeira etapa, quando o DEA chegar, você vai ligar o DEA. Em algumas situações, o DEA, ao abrir o estojo, ele liga automaticamente, mas em outras situações que o DEA não se liga automaticamente ao abrir o estojo, você tem que apertar o botão ligar inicialmente, onde você vai ligar também a alimentação dele. Na segunda etapa, o dispositivo o orientará nas etapas seguintes. Ele vai dar uma ordem dizendo: aplique as pás do DEA no tórax desnudo da vítima. Escolha assim a pá para adulto, como no caso, a partir de 8 anos. Remova, por exemplo, o papel adesivo protetor dessas pás e aplique assim as pás no tórax desnudo da vítima, aonde você vai ter que abrir a roupa que está protegendo o tórax naquele momento para aplicar diretamente na parede torácica, onde aplicado uma no tórax superior abaixo da clavícula e a outra pá ao lado do mamilo esquerdo. Em seguida, você vai acoplar o cabo de conexão do DEA. Observe que nesta segunda etapa, o DEA vai orientar você a aplicar a pá no tórax do paciente, mas o seguinte detalhe: o tórax do paciente tem que estar desnudo e não apresentar pelo. Assim a pá vai se ajustar de uma maneira adequada, porque as pás
são adesivas e você vai escolher, nesse caso, pá a partir de 8 anos de idade. Uma vez que você conectar, você colocar as pás que são adesivas de uma maneira bem ajustada no tórax do paciente, no tórax superior e outra do outro lado, no tórax inferior abaixo do mamilo, assim você vai estar ajustando de uma maneira adequada as pás para realizar uma boa leitura do ritmo que está apresentando o paciente, se é o ritmo chocável ou não chocável. Além disso, nesse momento também, logo após você conectar, colocar essas pás no tórax do paciente, você vai acoplar o cabo de conexão no DEA, nesse caso. Ele vai pedir para você acople o cabo de conexão. Nesse caso, você vai pegar o cabo de conexão das pás e vai conectar ao aparelho que nós chamamos de DEA. Na terceira etapa, o DEA vai falar o seguinte: isole a vítima e analise o ritmo. Nesse caso, alguns DEAs, você tem que apertar o botão para iniciar essa análise. Em outras situações, ele dá uma ordem analisando o ritmo. Nesse momento que ele dá uma ordem analisando o ritmo, você pede para todo mundo se afastar da vítima, não tocar na vítima, para não interferir na análise do ritmo, principalmente alguns DEAs que eles já analisam automaticamente. Alguns DEAs solicitarão apertar o botão para analisar o ritmo, outros farão automaticamente. O tempo de análise do DEA aí vai levar de 5 a 15 segundos. A seguir, o DEA indicará choque ou não. Se o DEA indicar vai aplicar o choque, nesse caso, você vai pedir para todo mundo se afastar da vítima, que ninguém toque na vítima. Nesse momento, o seu dedo vai estar em cima do botão escrito choque e ao mesmo tempo você vai ter que estar olhando para o horizonte para ver se ninguém está tocando na vítima. E você vai avisar a todos que você vai aplicar o choque no 3. Nesse caso, você vai falar o seguinte: eu vou aplicar o choque no 3, ninguém toca na vítima, e você confere até 3. 1, 2, 3, aplicando o choque, e você aplica o choque nesse caso aí. Na quarta etapa, se o DEA recomendar o choque, se ele falar ritmo chocável, nesse caso você alertará para todos que se afastem da vítima, isole assim a vítima, onde você vai pedir ninguém toque na vítima e certifique-se também que ninguém esteja tocando na vítima. Nesse caso, você vai aplicar o choque, o seu dedo vai estar acima do botão escrito choque e você vai estar olhando para o horizonte e dando ordem: todo mundo se afaste da vítima, ninguém toque na vítima, eu vou aplicar o choque no 3. Assim você vai estar dando uma ordem no imperativo, onde ninguém vai tocar na vítima. Anuncie em voz alta para todos se afastarem dessa vítima. Verifique também visualmente se todos realmente se afastaram. E posteriormente você vai aplicar o choque na vítima, onde você vai apertar o botão choque nesse caso. E na quinta etapa, se o choque não for necessário ou após a administração de um choque, reinicie imediatamente a RCP, começando com as compressões torácicas. Ou seja, se o choque não for necessário após a análise do DEA, você tem que reiniciar a RCP, nesse caso, com as compressões torácicas. Ou após a administração do choque, você tem que reiniciar imediatamente a reanimação cardiopulmonar, iniciando assim através das compressões torácicas. E na sexta etapa, após 5 ciclos ou cerca de 2 minutos de reanimação cardiopulmonar ou RCP, o DEA ou DAI o avisará para repetir as etapas 3 e 4, que é, no caso, a avaliação do ritmo cardíaco e se você vai aplicar o choque ou não na vítima ou no paciente. Se o choque for recomendado, reinicie imediatamente a RCP, começando aí pelas compressões torácicas. Então, muita atenção, mesmo que o DEA avise para você que o ritmo não é chocável, ou seja, que não é para você aplicar o choque, você vai reiniciar a RCP pelas compressões. E se o DEA avisar que o ritmo é chocável e você aplicar o choque, você vai reiniciar a RCP pelas compressões torácicas. O que o profissional de saúde ou socorrista não pode esquecer
que a cada 5 ciclos ou 2 minutos tem que ser reavaliado o retorno da circulação espontânea através da palpação da artéria carótida, onde é avaliado se o paciente está apresentando pulso ou não, se é necessário continuar a compressão torácica ou realizar apenas as ventilações. No caso, quando o paciente apresenta pulso, são aplicadas apenas as ventilações. Se no caso o paciente não apresenta pulso, é aplicado aí as compressões e as ventilações. Então não se esqueça, tanto primeiro quanto segundo socorrista, o profissional de saúde ou o socorrista profissional, ele não pode esquecer de reavaliar a cada 5 ciclos ou 2 minutos o retorno da circulação espontânea. Como você pôde observar nesta nossa aula sobre o DEA, em que no momento que o DEA chega naquele ambiente de reanimação cardiopulmonar, inicialmente tem que ligar o DEA, depois colocar as pás no tórax desnudo do paciente, consequentemente ligar a fonte diretamente ao DEA. Em seguida, você tem que se afastar um pouco, aonde o DEA vai soar ou dar uma ordem para todo mundo se afastar, que ele vai estar avaliando o ritmo nesse caso. Ao avaliar o ritmo, ele vai dizer para você se o ritmo é chocável ou não. Se o ritmo é chocável, você vai pedir para todo mundo se afastar, que você vai aplicar o choque no 3 e você vai contar 1, 2, 3, vou aplicar o choque no 3. Nesse caso, você aplica o choque, mas olhando sempre para o horizonte, se tem alguém tocando no paciente, nesse caso. Após aplicar o choque, você vai retornar ao paciente e retomar a reanimação cardiopulmonar pelas compressões. Mas não se esqueça também que no intervalo de cada 5 ciclos ou 2 minutos tem que ser reavaliado o retorno da circulação espontânea através do pulso carotídeo, que é palpado nesse caso. Então ficamos por aqui, até a próxima aula. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê um like e compartilhe nosso vídeo na rede social. Ficamos por aqui e fique com Deus.